Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. E hoje, meus nobres e queridos irmãos, eu vou mostrar pra vocês, vou trazer uma matéria enviada pelo nosso querido irmão Black Kamen Rider RX. É o nick dele, um abraço forte pra ele. Ele foi o primeiro a mandar, mas muitas outras pessoas perceberam essa mesma coisa e falaram inclusive nos comentários do último vídeo. Como a mídia está distorcendo e transformando o Lázaro em algo que ele não é. Agora, para fazer isso, a mídia usa fatos reais, acontecimentos reais. Eu vejo inclusive alguns youtubers, principalmente os que estão começando e querem ser antissistema, e os caras, às vezes por canalice mesmo, ou por ignorância, falta de experiência, criam uma narrativa falsa e muitas vezes nem procura dados para comprovar o que está falando. É só achismo, achismo, achismo. E isso é muito ruim, por quê? Porque você torna o seu próprio inscrito, a pessoa que assiste o seu canal, uma pessoa que só fala de fantasias, uma pessoa que não tem dados reais. Ela não pode comprovar nada do que ela fala. Isso é muito ruim. Essa semana eu fiquei muito feliz porque chegou um inscrito aqui. Eu ia tirando o carro, chegou um inscrito com uma twist vinho e disse: Davi, assisti teu canal já faz 6 anos, irmão, e tal. Dei um abraço nele, a gente começou a conversar e chegou outro cara na conversa, outro amigo, mas que sabe que eu tenho canal, mas nunca nem assistiu. Pessoa que eu conheço aqui pessoalmente. E o cara entrou na conversa. Porque cada coisa que a gente falava, ele já tinha ouvido falar, já tinha visto acontecer. Não, isso aí eu vi, realmente é assim mesmo. O que ele não tinha percebido ainda era a conclusão. Então você vê que a pessoa fica maravilhada, porque são coisas reais que está sendo falado ali. É diferente, por exemplo, de um cara que joga RPG, aí tem as regras próprias ali, né? Tem as regras do jogo e tudo isso. E ali só fica quem realmente entende. Você que está por fora e não entende das regras do jogo, você fica totalmente voando. Mas no nosso caso não, porque falamos de coisas reais. Então esse pessoal que às vezes até critica a gente, olha, não sei o que, tá se vendendo por causa disso, por causa daquilo, aprendam a trabalhar. Vocês não precisam mentir, não precisam criar e inventar para dizer a verdade. Porque se você pesquisar direito, dá um pouco mais de trabalho, é fato. Mas você vai encontrar a verdade ali e consegue comprovar ela com dados deles mesmo. Porque é assim a verdade, ela fica lá. Por mais que tente esconder, você bota um pano por cima dela. É como um tapete, sabe? Você joga a terra ali pra baixo, mas ele fica alto. É só você descobrir que você vê que a poeira tá ali, debaixo do tapete. É o que a mídia faz, ela varre a verdade pra debaixo do tapete, mas usa fatos, como essa matéria que eu vou ler aqui pra vocês. Preste bem atenção nela. Lázaro Barbosa. Representantes de terreiros denunciam truculência de policiais durante buscas no entorno do Distrito Federal. Grupo afirma que agentes invadiram chácaras e apontaram armas por suspeitar de que Lázaro estaria nestes locais. Secretaria de Segurança de Goiás não se manifestou até a última atualização dessa reportagem, que foi feita em 19/6/2021. Matéria do G1. G1 que pertence à Globo. Tudo que eles falaram aí é verdade? Sim, é um fato. Só que está completamente distorcido, principalmente porque eles não mostram o lado dos policiais. Para você entender por que os policiais agiram assim, você vê que eles não cometeram crime de forma alguma. Não machucaram ninguém, não prenderam ninguém. Isso não aconteceu. Mas eles tiveram que agir de forma enérgica. Por quê? Primeiro ponto. Não é de agora que a polícia está usando drones com sensores de movimento. Basta alguma coisa se mexer na mata que esses drones captam. Por incrível que pareça, eles não conseguem captar nada do Lázaro. Então a polícia começa, né, ele não pode só simplesmente, a gente sabe que também tem um espiritual aí, a gente fez vários vídeos falando sobre isso, tá aí no canal, mas a polícia ela não pode ficar presa só nisso, ela tem que procurar outras possibilidades. E uma dessas possibilidades é que pessoas que mexem com magia negra, que moram naquele local, que inclusive são suspeitas de muitas coisas que acontecem de desaparecimento, inclusive de crianças, claro, digo suspeitas porque ninguém provou nada. Mas olha aqui um belo exemplo, e eu quero convidar principalmente esses canais, né, que gostam de criticar, que fazem isso e aquilo, aprendam a trabalhar. Veja aqui um exemplo de como eu vou provar que a polícia tem razão em fazer o que está fazendo com dados reais, com fatos, sem mentir, sem distorcer como a mídia está fazendo. Eu não posso aqui simplesmente dizer, olha, desaparece milhares de pessoas por ano. Você sabe disso, mas milhares é milhares. Cadê a prova disso? Vamos pegar dados reais, vamos aos fatos. Olha esse dado aqui da ONU. Por ano, esse ano de 2020, foi registrado, segundo a própria ONU, 1.200.000 crianças desaparecidas no ano de 2020. 1.200.000.
a maioria dessas crianças nunca mais se ouve falar. Outro dado muito importante, olha esse dado aqui, ó, do SOS Criança. São mais de 3.800 de 2021. Esse é dado de 2021, tá? Aí a atualização para você, ó. Eles colocam tudo, ó, bem certinho. Você tá vendo? 3.800, quase 4.000 crianças desaparecidas. Então, meu irmão, isso são dados. Não estou inventando. Você pode passar, você pode conferir, você pode conversar com qualquer pessoa. Você está falando de dados, de coisas reais. Então, essas crianças desaparecem, muitas pelas regiões. Mas ninguém pegou nada. Ninguém comprovou nada. Ao mesmo tempo, você tem um fugitivo que lida com essas coisas. E quem já pesquisou sobre espiritualidade, sobre esses rituais e etc., sabe que lugares próximos à natureza, na crença deles, é mais fácil fazer a transição desse mundo paralelo, esse mundo espiritual, inferno, chame como você quiser, pra cá. Fica muito mais fácil você fazer isso do que numa grande cidade. Numa zona rural, uma zona onde tenha muita mata, segundo a crença deles, fica muito mais propício a você conseguir com sucesso um contato, um favorecimento dessas entidades. Na crença deles, repito, não sou eu que estou afirmando, é simplesmente a crença. Na crença deles, existem portais que ficam mais fáceis de ser transpassados nessas áreas. Se isso realmente é um fato, talvez essa seja a explicação de o porquê em zona rural o pessoal vê muito mais fenômeno paranormal do que na cidade. A ciência diz que é porque o povo é mais ignorante, então tenta explicar as coisas tudo com a espiritualidade. Porém, quem mora lá e até pessoas que da cidade que vão para certas áreas também começam a ver. Então essa teoria científica aí, para mim, não justifica muito. Mas enfim. Viemos averiguar aí uma denúncia de maus tratos animais. Chegando na chácara aqui, ó. Já foi encontrar 2 cabeças de cachorro aí, ó, em cima dos pilares. E no interior da chácara aí foi encontrado um armário com várias cabeças de animais também. Estamos aguardando aí a polícia civil aí no local. Porque não é preconceito religioso. Cada pessoa tem o direito à sua crença. Tem que ser respeitada, inclusive. Agora, tem coisas que não pode ser feita. Você não pode tirar a vida de outra pessoa porque você está cultuando uma entidade. Isso não pode acontecer. Mas a gente sabe que a origem do mal, muitos livros ensinam isso. Ensinam como você fazer com detalhes. E a polícia sabe disso. A polícia não é boba. Então a polícia começa a imaginar, principalmente vendo que o Lázaro não tem a capacidade de sobreviver dentro do mato, como muitas pessoas dizem. Não, mas ele é mateiro, ele sabe sobreviver. E por que é que ele vem para chácaras para roubar comida? Se ele sabe sobreviver, ele não teria necessidade de vir pegar comida dentro dessas chácaras. Então a pergunta é, essas chácaras que são voltadas para mexer com magia negra, poderiam estar dando cobertura ao Lázaro? A polícia procurando ele lá no mato e ele poderia estar num quarto aconchegante dessas chácaras? Você sabe que aquela é uma região onde tem chácaras ricas. Você sabe também, se você acompanha os nossos vídeos, como a gente já fez diversos vídeos aqui, o de Raul Seixas, que ainda permanece no ar, mostrava que esses grupos que mexem com magia negra, tem pessoas do alto escalão lá. Então uma chácara que pertence a uma autoridade pública, pertence a alguém influente, alguém famoso, poderia estar dando cobertura ao Lázaro, que mexe com isso, que mexe com essa crença. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar mais claro, para não dizer que é preconceito. Se ele fosse cristão, tá certo? E de alguma forma os cristãos estivessem se sentindo vitoriosos com o que está acontecendo, com 500 homens atrás dele, se a gente estivesse aqui vibrando com isso que estivesse acontecendo. Vamos imaginar isso por um instante. Se você fizesse parte da inteligência da polícia, quais eram os primeiros lugares que você mandaria investigar, caso houvesse suspeita que esse criminoso, esse foragido, poderia estar sendo ajudado por essas pessoas ou até acobertado? Eu acho que não seria preconceito se você dissesse, olha, eu vou pesquisar primeiro, eu vou investigar, eu vou dar um baculejo, como se diz, nas igrejas que tem ali ao redor. Isso é preconceito ou é inteligência policial, meus irmãos? Tenho certeza que 99% de vocês disse isso é inteligência. Mais uma vez eu repito, os policiais não cometeram crime nenhum. Os policiais já perceberam, inclusive, que estão lidando com algo espiritual. Agora mesmo, recentemente, eu quero colocar esse vídeo para vocês verem, os policiais orando e pedindo a Deus a direção. Que Deus entregue esse homem tão mau
e faz tão mal às pessoas, deixou pessoas em estado vegetativo, cometeu crimes hediondos, tirou a vida de diversas pessoas, e os policiais agora já começam a dobrar o seu joelho e pedir a Deus, porque sabem que essa luta não é apenas física. Aqui, imbuído desta missão, Senhor, de capturarmos esse indivíduo, esse inimigo da sociedade, esse inimigo do bem, Senhor. Ilumina-nos, dai-nos a graça, Senhor, de capturá-lo e acabar com o sofrimento dessa sociedade. Que nós possamos trazer, Senhor, a paz de volta, que a paz possa reinar, Senhor. Protege cada policial militar, cada policial, Senhor, com a tua mão protetora. Que o mal não se aproxime de nós, Senhor. Que o mal não venha, Senhor, nos vencer. Que o mal sucumba, Senhor, diante de nós. Que o Senhor possa nos iluminar. E tu, Senhor, que mostra tudo aquilo que está oculto. Que o Senhor possa nos mostrar onde que esse indivíduo se encontra, Senhor. Para que nós possamos encontrá-los. E nenhum mal possa atingir nenhum de nós. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos. Ilumina todo o alto comando, Senhor, para que possa tomar as decisões corretas. Ilumina todos nós, Senhor, durante mais essa noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nos colocamos, Senhor, para Te pedir misericórdia e Te agradecer, Senhor, pela nossa vida, pelo dom da vida, pela essa missão especial, Senhor, que Tu nos confiaste, de estarmos aqui, Senhor, uma luta do bem contra o mal, onde nós temos certeza, Senhor, que o bem sempre vai vencer. Nós somos enviados Teus, Senhor, e Te pedimos, Senhor, como Tu disseste, que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e nos infernos, que o Senhor possa nos empoderar, Senhor. Nós, como policiais, escolhemos essa profissão, Senhor, e juramos defender a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Ilumina, Senhor, nossos passos. Ilumina cada policial militar, cada policial que essa noite de serviço. E nós possamos, Senhor Jesus, ao final de nossa jornada, sairmos vencedores, sãos e salvos. Assim seja. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E você vê aí todo um sistema protegendo a mídia, ao invés de mostrar quem é esse cara, em legitimar a ação da polícia, não. A polícia tem a maior inimiga, que é a mídia, tentando colocar a opinião pública contra eles. Aí já levaram a mãe do cara, não, mas meu filho é amante de Deus, e o cara com meio mundo de ritual, com meio mundo de coisa maléfica, várias testemunhas dizendo sobre os sacrifícios que ele faz, a polícia encontrando os artefatos, e mesmo assim ainda querem criar outra narrativa por cima disso. Então, meu irmão, você entenda que todo o sistema faz parte disso. Eu não quero acusar aqui a pessoa que tem uma crença diferente, porque, repito, se fosse cristãos, a polícia deveria, de fato, se fosse o caso, isso não acontece com cristãos, mas se fosse o caso, teria que, de fato, procurar naquelas igrejas ao redor, porque poderia ter líderes religiosos dando cobertura a ele. Então a polícia querer ir nessas chácaras, que muitas delas, como eu disse a vocês, já tem suspeitas de desaparecimentos, de sacrifícios, uma queixinha disso, uma queixinha daquilo. Então se a polícia tem esses dados, eles estão ao redor e o comportamento do fugitivo está muito estranho. É como se de fato ele estivesse em alguma dessas propriedades. A polícia ela não pode vir a público, meus irmãos. Eu também nem posso dizer como é que eu chego a essas conclusões, tá certo? Mas você fique sabendo que tem muita gente boa nesse canal. Muita gente boa que me passa informação. Preste atenção nisso. Tem muita gente boa em todos os escalões que me passa informação. Conversa comigo, ó, Davi, tá acontecendo assim, assim, assim. Agora, eles não podem vir a público e dizer por quê. Porque a polícia, ela tem, a autoridade, ela tem que vir com as provas. Olha, assim acabou. É preto no branco. Os caras não podem fazer, como eu e você, especulações. Eles não têm esse direito. Então você veja como é difícil você ser uma autoridade no Brasil. Uma autoridade do bem, né? Porque se você for do mal, aí a coisa muda. Se você tiver a favor do sistema, aí você tem uma mídia fazendo o contrário. Encobrindo você e passando o pano.
Mas como os caras estão ali para fazer o que é correto, prender esse meliante, tirar ele do meio da sociedade, aí a mídia que se sente representada por ele, pessoas poderosas estão vibrando com a ação dele, né? Porque estão vendo ali as suas crenças vingando, provando ao mundo o seu poder, vamos dizer assim. Então estão muito felizes, vão fazer de tudo para prolongar isso aí. É terrível a situação. É uma verdadeira treta, né? Que não pode falar o nome. A gente usa treta no lugar, né? Primeira treta mundial, segunda treta mundial. Então é uma treta física e espiritual. A união das duas, meus irmãos. O negócio é sério. Aí só se vence com muita ação e mais ainda orações. A gente precisa orar pelos policiais que estão ali. As pessoas, os moradores que estão ali também tem que ajudar. Se vê alguém ajudando, se tiver essa suspeita, mano, liga pra polícia. Não pensa duas vezes. Ah, mas é meus vizinhos de anos, eu me dou bem com ele. Não vai nessa, cara. Se o cara tá dando cobertura, eu acredito que sim. Tem gente ali dando cobertura. Os policiais correndo atrás, usando cachorro, usando drone com sensor de presença e tudo mais, e o cara simplesmente desaparecido. Então, pode, meus irmãos, temos que trabalhar com todas as hipóteses. Pode ser que ele esteja dentro de uma dessas chácaras ricas, que tenha porão, que tenha tudo, e o cara tá lá, ó, de boa, rindo, comendo, engordando, certo? Enquanto os policiais estão ali sofrendo atrás do cara. Então, é uma luta muito desigual. Então, meus irmãos, eu gostaria que você passasse esse vídeo adiante. A gente paga um preço muito grande por vir mostrar essa realidade. Você vê que eu procuro sempre fontes seguras. Eu uso os dados deles mesmo contra eles. Eles falam uma coisa, falou isso aí, pá, tiro uma print, salvo a matéria aqui. Os inscritos também ajudam muito mandando essas matérias. Eu vou, tiro o print, salvo tudo aqui. Digo, olha aqui, ó, que vocês mesmos disseram. É feito o caso dos cachorros que a gente comentou no último vídeo. Falaram, milhares de cachorros estão sendo usados, mostraram as imagens, aí depois disseram, não, tá trazendo o cachorro pela primeira vez. Aí quem tá mentindo, agora ou antes? Entende, irmão? A mídia trabalha assim, então você não precisa inventar. Eu falo aqui, não é pra arrumar treta com ninguém, pra quem tá começando, pra quem já tem canal. Não, não é. Eu acho que o nosso inimigo, ele é um só, é o sistema. Eu não vou fazer vídeo aqui falando de outro canal, eu prefiro fazer de um gigante como a UOL, como a G1, como a Globo. Esses caras que distorcem, manipulam e que têm a credibilidade da sociedade e do próprio sistema. Então, ao invés de a gente ficar uns contra os outros, é aprender a trabalhar com os fatos, não usar mentiras, usar verdades, e assim a gente vai, de fato, estar despertando as pessoas. As pessoas vão falar de verdades, as pessoas vão falar de coisas conclusivas, que elas podem olhar aqui, ó, tá aqui o dado. Ó. Por causa disso, eu cheguei a essa conclusão. Entende, irmão? Aí a gente vai estar trabalhando certo e Deus estará do nosso lado. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais você que me prestigiou com a sua presença. E, por favor, não deixa de comentar, de deixar o seu like. Se não for inscrito, fica aqui o convite para você fazer parte dessa enorme família, que é isso que esse canal é, uma grande família. Um abraço, meus irmãos, que o Senhor proteja cada um de vocês. Fui!